Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Joia. Galera, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso encontro hoje. Já passaram aqui os professores Carlos Davidson, né, o professor Robério, grandes autoridades, né, até o Ciro Gomes passou por aqui, para brilhantar aí a aula de hoje. Pessoal, eu sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática, e nós vamos começar a trabalhar um assunto que dentro da prova do Enem é um assunto que certamente vocês vão encontrar. É um assunto que trata do tema de análise combinatória, tá certo? Pessoal, é lá na página de número 53, pronto. Começa a parte de análise combinatória na página de número 53. Tudo bem, então vamos começar pensando no seguinte. Pessoal, para que é que serve esse tema que a gente vai trabalhar agora? Tem uma vantagem, qual é? Não há necessidade da gente aprender muita fórmula para poder resolver as questões que tratam de análise combinatória. Pelo menos as questões que aparecem no Enem, existe uma vantagem, o que é? É de você usar sempre o bom senso. Antes da gente pensar em usar qualquer fórmula, o que é que tem que vir na frente da matemática? Tem que vir sempre o bom senso, tá? E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é essa aqui, ó. Se a gente encontrasse uma pergunta desse tipo, contar é fácil? Eu quero contar uma quantidade de objetos. Será que é fácil contar essa quantidade de objetos? Depende, né? Depende de quê? Vamos ver esse exemplo. Suponha que a gente mostrasse para vocês uma pilha de livros desse tipo aqui. Se eu perguntar assim, quantos livros a gente tem nessa pilha? Será que é fácil de responder essa pergunta? É porque a gente vai fazer o que a gente chama de contagem direta. O que é a contagem direta? É aquela contagem que, para que a gente consiga chegar no resultado, a gente passa elemento por elemento. Então, para saber quantos livros tem essa pilha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei de 1 em 1, cheguei à minha resposta. Eu tenho 10 livros nessa pilha. Então, vejam que fazer essa contagem, do jeito que eu estou propondo aqui para vocês, é fácil. Agora, vamos pensar em uma outra situação. E se eu mostrar para vocês, por exemplo, uma caixa de fósforos e perguntasse assim, eu quero saber quantos palitos tem nessa caixa de fósforos aqui. O que é que a gente provavelmente vai fazer para responder uma pergunta dessa? Bem, provavelmente a gente vai pegar essa caixinha, vai abrir a caixa, vai jogar esses palitos em cima de uma mesa e vai começar a contar. Se eu vou contar de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de 1 em 1, isso não interessa. O importante é que a gente consegue dizer quantos palitos tem nessa caixa através de um processo de contagem que a gente chama de contagem direta. É aquela contagem que você pega elemento por elemento e vai dizer quantos tem no final. Tudo bem? Então, por enquanto é fácil contar. Mas vamos mostrar outra coisa para vocês. E se eu perguntasse assim, ó, aqui tem um monte de placas diferentes, tá certo? Eu quero me concentrar, pessoal, nessa placa bem aqui, ó, nessa placa aqui do Distrito Federal. Aqui tem JJK 1960. Se eu perguntasse assim para vocês, ó, quantas placas diferentes a gente pode escrever em que os algarismos são 1960? Resumindo, quantas placas diferentes eu posso escrever onde as letras, você escolhe qualquer letra que você quiser, só que os números têm que ser 1960. Quantas placas existem? Será que essa pergunta é tão fácil quanto as perguntas anteriores? Certamente não, né? Contar quantos livros tem numa pilha é uma coisa direta, porque a quantidade é normalmente pequena, você consegue pegar elemento por elemento. Se eu perguntar quantos palitos tem dentro de uma caixa, eu posso fazer também uma contagem que a gente chama de contagem direta. A gente pega palito por palito. Só que numa situação dessa, perguntar quantas placas diferentes a gente pode formar, a gente tem que perceber que a contagem direta não é que ela seja impossível, mas ela se torna inviável. Será que você vai pegar um pedacinho de papel e vai escrever placa por placa para depois sair somando quantas tem? Vai dar muito trabalho. Agora a pergunta é, existe uma maneira prática e rápida de chegar nesse resultado? Existe. Através de quê? Através de um princípio que a gente chama de princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Vocês vão ver que a gente vai apresentar para vocês um conjunto de técnicas para que a gente consiga fazer contagem. Não existe aquela técnica que é a melhor de todas, existe aquela que é mais adequada para determinadas situações, tá certo? Então a gente vai começar com isso aqui, ó.
O que é que a gente chama de princípio fundamental da contagem? Ou simplesmente pode aparecer nos livros somente a sigla, PFC, Princípio Fundamental da Contagem. O que é esse princípio? Isso aqui é um princípio que serve para a gente efetuar contagens. E como é que a gente aplica esse princípio? Presta atenção aqui na definição. Essa definição já está na apostila de vocês. A definição do princípio fundamental é o seguinte: se uma ação é composta de duas etapas sucessivas, sendo que a primeira pode ser feita de N modos, e para cada um destes, a segunda pode ser feita de N modos, então o número de maneiras de ocorrer a ação é N vezes N. Alexandre, eu não entendi absolutamente nada. Tudo bem, vamos traduzir isso aqui para o português. Se a gente for olhar a definição matemática, parece um negócio meio esquisito. Mas vocês vão ver que a prática desse princípio fundamental da contagem, na hora que a gente começa a resolver exercícios com esse princípio, isso aqui é uma coisa tão óbvia, tão lógica, que não requer fórmula nenhuma. A gente não precisa decorar a fórmula. É muito mais, como eu falei para vocês, uma questão de bom senso. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que não está na apostila de vocês, não há necessidade de vocês copiarem, mas é só para que vocês entendam como é que funciona esse princípio fundamental da contagem na prática, tá bom? Bem, presta atenção nessa pergunta aqui, ó. A pergunta é o seguinte: quantos carros distintos, quer dizer, quantos carros diferentes podem ser fabricados em 3 modelos e 5 cores? Então você vai fazer o seguinte: você vai chegar numa concessionária, certo? Essa concessionária vai dizer que lá tem 3 modelos de carro e cada carro pode sair em 5 cores diferentes. Aí a pergunta da questão é: de quantas formas diferentes a gente pode escolher esse carro? Tá? Então a ideia é o seguinte: você tem um modelo A, um modelo B e um modelo C. O modelo A pode vir em 5 cores diferentes. O modelo B também em 5 cores. O modelo C também em 5 cores. Então, quantas opções a gente tem no final das contas? Como é que a gente pode encontrar esse resultado? Eu vou mostrar para vocês 2 formas da gente encontrar esse resultado. A primeira seria o que a gente chama de contagem direta. O que é a contagem direta? É aquela que você escreve elemento por elemento. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que o modelo A pode vir em 5 cores diferentes. Vou dizer que o modelo B pode vir em 5 cores diferentes. E vou dizer que o modelo C também pode vir em 5 cores diferentes. Pessoal, se a gente escreveu tudo o que pode acontecer, então eu sei de quantas formas eu posso escolher esse carro. De quantas formas diferentes a gente pode escolher o carro? Quantas opções ao todo a gente tem? Só nessa primeira linha, só nessa primeira coluna tem quantas opções? 5. Aqui tem mais 5 e aqui tem mais 5. Então são quantas opções ao todo? 15. Então, se você chega na concessionária, se ela tem 3 modelos e cada modelo tem 5 cores, então existem 15 possibilidades diferentes de você escolher o carro. Tá claro isso? Só que isso aqui não é legal fazer. Por quê? Porque já pensou se no lugar de 3 modelos, se fossem 8 modelos, se fossem 9 cores, se além das cores tivesse também os opcionais? Se a gente for escrever de um por um, perde muito tempo. Então, qual é a ideia a partir de agora? A ideia é o seguinte: quando eu quiser resolver um problema que trata de contagem, o que é que eu devo fazer? Eu devo verificar primeiro o seguinte: quais são as ações que eu tenho que realizar para conseguir fazer o que eu quero? O que é que eu preciso escolher aqui? Eu preciso escolher a cor e preciso escolher o modelo do carro, não é assim? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um espaçozinho para indicar o modelo e vou colocar outro espaçozinho para indicar a cor, certo? Vejam bem o detalhe: nessa questão eu só tenho 2 coisas para escolher. Eu só tenho modelo e cor. Então você vai colocar um tracinho para o modelo e um tracinho para a cor. Pessoal, quando a gente for escolher o modelo, quantos modelos diferentes a gente pode escolher? Eu só vou escolher um carro, mas eu tenho quantas opções de modelo? Não tem 3 opções? Então você bota lá, ó, você tem 3 opções de modelo. Agora eu vou escolher uma cor para o carro, tá certo? Eu só vou escolher uma cor, mas quantas opções eu tenho para escolher a cor? Não tem 5 opções? Então, para escolher o modelo você tem 3, para escolher a cor você tem 5. Depois que você colocou as possibilidades, agora é só você multiplicar que você tem um total. Aí você vai fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Então, no lugar de sair escrevendo elemento por elemento, se eu quiser saber de quantas formas diferentes eu posso escolher esse carro e esse modelo, é mais prático a gente usar isso aqui, ó, que a gente chama de
princípio fundamental da contagem, que é também um princípio multiplicativo, esse princípio fundamental, certo? Então é só essa bobagem. Você vai colocar o modelo e a cor, porque a questão falou que só tem modelo e cor, vai colocar de quantas formas diferentes você escolhe o modelo, de quantas formas diferentes você escolhe a cor, multiplica os resultados, chegou no resultado final, resposta final 15. Ficou claro essa? Beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício, queria que vocês acompanhassem comigo. Página de número 55. Vamos lá. Vamos tentar trabalhar, pessoal, com modelos de questão que a gente possa realmente encontrar na prova, tá? Vamos trabalhar a matemática do nosso dia a dia, alguma coisa que seja, assim, seja fácil da gente encontrar. Vê aí o texto. Na realidade, você tem um texto para 3 questões. A primeira questão é o seguinte, o texto. As placas veiculares se constituem no principal item identificador da frota. Seu uso no Brasil é disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, sendo que cabe ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer as características e normas de uso de placas veiculares no país. O Departamento Nacional de Trânsito somente regulamenta o assunto quando cabe alguma complementação. Desde 1991, com a implantação do Registro Nacional de Veículos Automotores, um cadastro de todos os veículos do país em uma base comum de dados, e tendo em vista que as combinações possíveis já estavam saturadas, as placas veiculares de cor amarela, com 2 letras e 4 números, passaram a ter novas características, de cor cinza, que é a categoria particular, com 3 letras e 4 números, e o nome do município de emplacamento em tarjetas afixadas nas placas, ampliando assim as combinações possíveis, havendo somente uma combinação que acompanha o veículo por toda a vida. A pergunta da primeira questão é: qual é o número máximo de veículos que podia ser licenciado no sistema antigo, que é antes de 1991? Então vamos entender isso aqui. Olha só, o que é que o enunciado diz no final das contas? Que até 1991, aliás, antes de 1991, como é que era uma placa de um automóvel? A placa tinha 2 letras, né, e 4 algarismos. Depois de 1991, essas placas mudaram. Elas não têm mais 2 letras e 4 algarismos. Elas têm agora 3 letras e 4 algarismos. Pessoal, por que é que vocês acham que isso aconteceu? Por que é que de 2 letras e 4 algarismos passou para ter 3 letras e 4 algarismos? Por quê? O que é que vocês acham? É porque quando a gente aumenta a quantidade de letras, a gente aumenta também as possibilidades, né? Você consegue emplacar mais carros. Vocês devem perceber também que isso aconteceu com a telefonia celular, não foi? Em São Paulo, se eu não me engano, ano passado já aconteceu de novo, né? Lá em São Paulo já aumentaram um número a mais no telefone celular. Por quê? Porque já tinha tanto telefone que não tinha mais como fazer habilitação. Então eles aumentam a quantidade de algarismos para poder ter mais habilitações. É exatamente o que essa questão diz. A pergunta da questão é a seguinte: no modelo antigo, quantos carros a gente podia emplacar? Bem, o que é que eu preciso saber para responder essa questão? Eu preciso ver o seguinte: pessoal, no modelo antigo, quantas letras e quantos algarismos eu tinha? Eram 2 letras e 4 algarismos. Aí a pergunta é: será que eu consigo responder essa pergunta de uma forma direta? Será que eu vou escrever placa por placa? Não. Eu vou utilizar um processo em que eu consiga determinar o número total de placas, sem que para isso eu precise escrever de uma por uma. É exatamente para isso que serve a análise combinatória. É o que a gente chama de contagem indireta. Você chega no resultado sem precisar escrever os elementos. E como é que a gente vai resolver esse problema? Fácil. Como é que a gente realmente começa? Bem, o que é que eu preciso nessa placa? Eu preciso de letras e preciso de algarismos, né? Pessoal, nessa placa tem que ter quantas letras? 2 letras. E quantos algarismos? 4. Então eu vou colocar com um espaçozinho, ó. Espaço para letras, são 2 letras, e eu vou colocar um espaço também para os algarismos. São 4 algarismos, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escolher aqui, ó, a primeira letra. A primeira letra que a gente vai escolher, tem alguma regra? Ou pode ser qualquer letra que eu quiser? Pode ser qualquer letra, né?
Se pode ser qualquer letra, quantas letras tem no alfabeto? 26. Então, na hora que eu for montar uma placa, como eu vou colocar 2 letras e 4 algarismos, a primeira letra pode ser qualquer letra do alfabeto. Então, eu vou ter 26 possibilidades. Então, você escreve aí, ó, 26 possibilidades. Pronto, escolhi a primeira letra. O que é que eu vou fazer agora? Vou escolher a próxima letra. Quando eu for escolher a próxima letra, quantas opções eu vou ter? Quantas opções eu tenho para escolher a próxima letra? Pessoal, me diga uma coisa, uma placa pode ter letra repetida ou não? Pode. Então significa dizer que qualquer letra que eu escolhi para a primeira, eu posso escolher para a segunda também, não posso? Então quer dizer, não tem restrição, eu posso usar qualquer letra que eu quiser. Então lá na segunda casa, quantas opções eu tenho também? 26. Pronto, terminei agora minhas letras. Vou agora para os algarismos. Quais são os algarismos que eu posso usar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso usar qualquer algarismo de 0 até 9. De 0 até 9, quantas opções eu tenho? De 0 até 9, são 10 opções. Então, quando eu for escolher o primeiro algarismo, qual algarismo que eu posso escolher? Eu posso escolher qualquer algarismo que eu quiser. Eu tenho quantas opções? 10. Então, você vai lá dizer que você tem 10 opções para escolher o primeiro algarismo. Agora eu vou ter que escolher o segundo algarismo. Quando eu for escolher o segundo algarismo, quantas opções eu tenho? Quantas? 10 também, pode ser qualquer um que eu usei. Quando eu for escolher o terceiro algarismo, quantas opções eu tenho? 10. E quando eu for escolher o quarto algarismo, quantas opções eu tenho? 10 também. Então significa dizer que eu já consegui montar o meu problema. O meu problema consiste exatamente em 2 etapas. Que etapas são essas? A gente identificar quais são os passos que eu preciso para montar essa placa, e depois que a gente coloca os passos foram escolher as letras e escolher os algarismos. Depois que a gente escolhe os passos, a gente tem que informar de quantas formas diferentes cada um deles pode ser escolhido. Então eu coloquei, ó, 26 vezes 26 para a letra, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 para algarismo. Pronto, coloquei as possibilidades. Faz o que agora? Multiplica os resultados. Quando multiplicar os resultados, quer dizer, o trabalho que a gente tem, pessoal, para resolver uma questão dessa, é mais na continha, né? Porque é só fazer, na realidade, 26 vezes 26. Porque se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é só acrescentar 4 zeros no final, né? Então a conta que eu tenho que fazer é 26 vezes 26 e depois colocar mais 4 zeros no final. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar isso aqui, ó. 6.760.000. Beleza? Então significa dizer o quê? Que no sistema de emplacamento antigo, quando você tinha 2 letras e 4 algarismos, quantos carros a gente poderia emplacar no Brasil todo? 6.760.000 carros. Só que 6.760.000 carros, para os dias de hoje é muito pouco, né? Tem muito mais carro do que isso aqui. Então qual foi a providência das autoridades? Poxa, a gente vai ter que ampliar as possibilidades, tá certo? Então só lembrando um detalhe importante, na primeira questão que nós acabamos de resolver, a resposta da primeira questão, qual item? O item é, né? 6.760.000.